Bom, hoje nós vamos aqui seguir adiante. Nós vamos dar continuidade naquilo que a gente falou as 3 últimas semanas, né? E eu queria realinhar com vocês aqui o nosso raciocínio, para que a gente, quando debater, pudesse estar rememorando. Eu sei que muitos de vocês anotam, eu tenho passado para vocês aí. Todos têm recebido? Você não tem? Me deixa um e-mail comigo, por favor, eu passo para você, tá? Se alguém não teve, para não sobrecarregar a Fátima também, me passa o e-mail, deixa comigo, eu dou uma repassada, porque alguns voltaram, tá? Para eu passar para vocês, não tem problema nenhum. A Fátima passou, mas de repente alguma coisa saiu uma letra errada, isso é comum. Passa, coloca aqui, não vamos sobrecarregar a Fátima não, deixa aqui comigo, eu dou uma olhadinha e passo de novo. É mais fácil. Vocês não levem a mão de ficar bebendo aqui na garrafinha, mas é mais fácil, é mais difícil derrubar a garrafinha do que o copo, tá bom? Então eu vou aqui na garrafinha. Obrigado. É que não é assim muito polido, né? Bom, eu queria ler com vocês uma passagem que está em Hebreus 12, de 1 a 3, nós lemos na semana passada, eu quero rememorar para a gente retomar daí. Se alguém puder, Hebreus 12, nós vamos ler do versículos 1 a 3. Então se alguém puder ler o 1, o outro lê o 2, o outro lê o 3, como a gente costuma fazer, tá? Hebreus 12. Isso, o 12, 1, né? Hebreus 12, 1. Se alguém leu o versículo 1, o outro leu o 2, o outro leu o 3, assim nós lemos juntos a palavra de Deus. Ela vai estar aí depois? Pode começar, por gentileza. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gosto que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Lembra que nós falamos isso na semana passada, né? E isto aqui remete ao que nós temos falado nesses primeiros tempos que nós estamos aqui juntos. Nós estamos basicamente falando, e eu estou querendo reforçar bem com vocês, porque a partir dos próximos, nós vamos entrar nas consequências do pecado. Então é bom de ter bastante convicção antes, para depois a gente poder fluir com mais tranquilidade. Nós estamos falando aqui e fortalecendo a relação da autoridade de Deus e da palavra de Deus. Quando nós estamos falando de autoridade agora, nós estamos falando da autoridade de Deus, né? E da autoridade da palavra de Deus. Duas coisas que incidiram de forma direta na vida de Jesus. Porque ele declaradamente estava aqui, segundo ele próprio afirmou, para realizar a vontade do Pai, submisso à autoridade da vontade do Pai. E alguém que também se abastecia da palavra. Jesus lia a Bíblia. Leia o livro, já falei para vocês, se tiverem curiosidade, até interessante a Bíblia que Jesus lia. Ele lia o Pentateuco, ele lia os profetas, tá? Lia os Salmos, ele lia. Jesus lia a palavra de Deus, e a palavra de Deus tinha autoridade no coração dele. Ele ia à sinagoga, e ele estudava a palavra. Jesus se esmerou nisso, tá? Então, a autoridade da palavra de Deus expressa aqui, né? Diz assim, portanto também nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em quem? Jesus. Não é uma questão de uns aos outros. O que eu estou tentando trazer e invocar é que o nosso foco como modelo de obediência ao Pai e à palavra de Deus não é um homem. Nós temos muitos personagens bíblicos que nós temos estudado que têm espelhado a obediência a Deus. Mas sob nenhuma hipótese, foi maior do que Jesus. Jesus é aquele que cumpriu integralmente a vontade do Pai, mesmo quando a vontade do Pai para ele foi custosa. E aqui está expresso, né? Porque nada mais do que suportar a cruz e ser desprezado de forma a se tornar nada, né? Menos do que nada para as pessoas.
E ele conquistou. Ele venceu. Está sentado à direita do Pai. Então, temos que considerar ele. Se ele suportou e ele é o nosso exemplo, o desafio é o mesmo para nós. Cada um tome a sua cruz e venha após mim e vamos seguir esse desafio de nos colocar debaixo da autoridade de Deus e da autoridade da palavra de Deus expressa na minha vida e na sua vida. Amém? Então eu coloquei lá o próximo passo, focando em Jesus. Pode deixar tudo aberto sim, Lucas, não tem problema se você quiser. Fica mais fácil, você está aí se desdobrando. Ele esteve no deserto por 40 dias e noites, sem água, comida ou conforto. A gente lembrando desse contexto, vamos só lembrar que Jesus era homem. Alguém aqui já fez jejum? O Roberto eu nem pergunto, porque o Roberto faz cada um desses cabeludo. O Roberto, os deles são daqueles danados. O Roberto chegou até a passar mal com Jesus. Com jejum. Não foi com Jesus não, mas com jejum sim. Jejuns não. Jejuns no plural sim. Ele faz um seguido do outro. Já passou mal, eu já passei. Eu não sei se já fez algum mais extenso desses brabos. Meu amigo, tem hora que a coisa complica. Você sente dor física, dói mesmo e mexe com o teu humor, mexe com um monte de coisas, mexe com a nossa química, mexe com o nosso natural, né? E Jesus fez isso 40 dias. Lembre-se que como homem, então, se o nosso foco também é ele em obediência, vamos lembrar que como homem ele também passou essa situação. 40 dias, e não é 40 dias só sem comida, é sem água. E no deserto, lá no meio do nada, ele está numa situação inóspita. Eu falo conforto, porque o cara dormia ao relento, encostado em lugar nenhum. Lembra que os caras que foram para o deserto 40 anos, eles ficaram lá porque eles não souberam esses 40 dias aqui, viu? Eles acabaram tropeçando no próprio sucesso. Então ele teve dor, ele teve fome, e dói o estômago, né? Quem já teve dor de estômago e de fome aqui? Rapaz, isso dói que é uma coisa séria. Dói mesmo. Né? Tem hora que aquilo parece, vou parar o jejum, não. Ou então faz o jejum aquele falsificado, sabe? Alguma coisa que vem aqui para tapar essa dor e aí eu me disfarço. E à medida que a falta de alimentos vai passando, né? Ela começa a ficar pior. Sede é um troço. Quem nunca acordou de madrugada com sede? Você está com sono lascado, cansado, mas você tem que beber, senão não vai. E se Jesus não desse, se continuasse no ritmo, ele ia morrer. Porque tem alguém aqui da área de saúde, sabe? Passado um determinado tempo sem água e sem líquido, você vai morrer. Morre mesmo. Alguns sobreviveram no deserto aí tomando o próprio xixi. Reciclando o próprio xixi. Né? Pode falar. Exatos 40 dias. Quer dizer, o limite do limite, né? Ninguém disse para Jesus que seriam 40 dias. Ou pelo menos não está escrito para nós que seriam os 40. Podia ser 42, 45, ele estava lá. Disposto a fazer o que o Pai incumbiu. Ter um jejum de água e de comida. E foram aqui. Foi o limite, né? Então ele estava prestes a ter um colapso, a ter um problema. Ah, mas eu pergunto, né? E é isso a pergunta que nós vamos fazer. O que ele focou primeiro? O que veio primeiro para ele? A provisão ou a tentação? Antes de ser tentado, por um acaso ele recebeu comida? Porque Paulo estava lá em jejum, né? E lá em Atos você lê ele mesmo declarando que depois de comer ele se sentiu fortalecido. É o versículo dos gordinhos. Jesus não. A primeira coisa que o diabo chega para dar uma bica na canela dele, qual é? Comida. E Jesus, como eu disse aqui, ele era humano. Assim como eu e você, assim, igualzinho, era a mesma coisa. E aí, muda aí, por favor, Edinho. Mas, em certo ponto, Satanás questionou Jesus. Olha só o que ele fala, veja bem. Olha como ele sabe provocar. Tá? Não é só você que ele provoca, não. Se tu és o filho de Deus, olha só a afronta. Manda que essas pedras se tornem pães. Ele estava vendo Jesus lá mauzão, com aquela olheira funda, ruim, a coisa. Agora deixa eu dar uma pisadinha nesse aí. Sabe? Vou dar uma. Então você não é o poderoso, bacana? Manda as pedras se transformarem em pão. Para a gente poder começar a conversar. Vou te dar essa chance. O inimigo estava novamente questionando o que Deus já havia claramente estabelecido antes.
A minha vontade vem em primeiro lugar. E eu tenho o melhor reservado para você. Se o seu foco vier em mim, você pode ficar tranquilo que os 40 dias serão suficientes. Você vai aguentar aquilo que é necessário, não vai exceder o que é suportável. Você não vai perecer, não vai lhe faltar alimento, não vai lhe faltar roupas, não vai lhe faltar nada. Se eu estiver debaixo da autoridade, eu sei que isso é para mim. E não vai me faltar, eu não vou passar o problema. O pai já havia declarado uma coisa importante que a gente esquece, né? E o diabo naquele dia ouviu. Porque ele não é onisciente, ele sabe o que ele ouve. Alguns confundem e acham que o diabo sabe todas as coisas. Sabe por quê? Ele é onisciente? Não, o onisciente é o Senhor. Mas ele ouviu, e você declara, se assina. Todas as vezes que você abre o seu bocão grande, na verdade, sabe o que você faz? Ó, 2 ouvidos, 2 olhos, 2 buraquinhos de nariz assim, ó. Alguém tem um só? 2, mas a boquinha é uma só, né? Com uma linguinha só, e é um estrago lascado. E aí, veja bem. O pai falou e o diabo ouviu. Jesus está lá no Jordão para ser batizado. E o que diz Deus naquele momento, quando vem a pomba sobre Jesus, né, o Espírito Santo vem sobre o Senhor. Ele estava no Jordão, que para os que sabem, ou para os que não sabem, é o lugar mais baixo da face da terra. Tá? Nós estamos ali a 157 metros, mais ou menos, abaixo do nível do mar. É o lugar mais baixo da face da terra. Foi lá que Jesus foi levado. Começou lá e terminou no mais baixo. E diz assim, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele podia ter sido batizado em qualquer lugar, né? Não precisava ser no mais baixo. Mas ele está dizendo para nós que, mesmo que você chegue lá no fundão, na fome, na necessidade, debaixo das minhas asas, não vai dar problema. Confia lá no último, lá no baixo, não vai dar problema. Algumas vezes acontecem coisas meia vida na sua, que a gente acha que chegou no fundo do poço. Quem já não gritou assim? E depois vê que o fundo não é tão fundo. Você ainda tem mais uns 10 metros para cair lá para baixo e bate e fala, ai, achei que era o fundo e não era. Tem mais. Você se tabaca, quebra mais umas 4 costelas no caminho ainda. Chega lá embaixo assim, sem ar. Não é assim? Sempre tem mais. Né? Nunca é tão ruim que não possa ficar pior. Vai confiando. Na verdade, você vai aprendendo a confiar. O pai já havia declarado isso. Jesus é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o cara. E ele vem, se tu és o filho de Deus, por que ele te trouxe aqui para passar fome? Por que ele te tirou lá do reino de glória, onde você é soberano e fantástico, e te botou aqui para levar tapa na cara, cusparada, ser desacreditado, terminar lá na cruz. E antes da cruz, haja sofrimento. E olha como ele começou bem teu negócio. Ele começa bem tua carreira. Passando fome. Que beleza, né? Quantas vezes o inimigo já não disse isso para nós? Tua dependência está nele? Que pai bacana, sarcástico, hein? Ele começa a agir na sua vida justamente quando está tudo ruim? Quando está tudo na pior? É assim que funciona? Que pai bom, né? Muda aí, Edinho, por gentileza. Ah, não, já está, né? Talvez seja a hora de você prover para si mesmo. Alguns acham isso. Então chega, acabou. Deu, é o meu limite. Acho que todos nós já passamos por isso, né? Dizer, já deu, é o meu limite, não aguento mais, chega para mim. Já falou isso? Rapaz, recentemente eu estava orando e falei, Deus, chega para mim. Que chega o quê? Mas pode ser um desabafo. Não passa disso. Se você não se nutrir logo, você irá morrer, ou então você vai arrumar sérios problemas de saúde. Use sua própria autoridade. E olha que a gente faz uso dela, hein? Sabemos que Jesus resistiu e esperou pela provisão de Deus. Vocês se lembram o que veio depois, né? Ele não permitiu que o inimigo pervertesse o caráter de Deus na sua mente. O caráter de Deus em nós, ele é soberano. E nós temos que ter o caráter de Deus, não o caráter de homem, que muita gente bate no peito. Ele confiava no Pai de tal forma e permaneceu submisso à autoridade e à direção de Deus,
que ele não se importou em quão desagradável parecesse aquele momento. E pode ter certeza de que foi. Assim o diabo o deixou e aconteceu o quê? Os anjos os alimentaram. Então imagine só a diferença de eu exercer minha autoridade e prover para mim algo de comer. Agora imagine os anjos como alimentaram Jesus. Você acha que foi com qualquer coisinha? Eu tenho para mim, no meu imaginário, que foi um banquete dos céus. Sabe o banquete dos céus? Uma vez pastor Arles, pastor Marcos Camargo e pastor Roberto Miragaia. Os três ficaram de me encontrar em casa. Eles estavam voltando do jejum em Atibaia. E eles tinham me convidado, e eu com um trabalho secular não pude ir. Eu não era pastor ainda não. Mas eu era sacatrapo dos três, né? Então estava lá eu de sacatrapo que ia no meio, para Atibaia. Passar a fazer um jejum. Era um jejum de 5 dias, no seco. E aí combinaram de depois de jejum vir em casa. E estavam em casa as crianças, do Marcos, estavam sempre com os nossos, né? As esposas, a gente estava sempre junto. Do Ares, tudo, Lilian. De repente, os caras pela porta. Eles entraram, a minha sorte é que o meu apartamento tinha bastante banheiro. Porque terminou o jejum, os caras pararam no meio do caminho numa churrascaria entre Atibaia e São Paulo. Deve ter sido. E eles mataram o jejum no meio. Eles não esperaram os anjos. Nós tínhamos preparado uma comida boa para eles, leve, amarem as meninas. Sabe, fizeram uma coisa para os caras saírem do jejum assim. Suave. Suave, como os almoçadores. Os caras pararam no caminho. E não era churrascaria, era rodízio. Eu queria que você visse o estado dos três. Eu nunca vi nada tão terrível na minha vida. Não houve comunhão. Eles tiveram uma comunhão com o trono humano. É sério, gente. Os caras se esgueiraram, acabou. Se não tivesse para todos, tinha dado confusão. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? O jejum tem que ser um momento de tranquilidade mesmo. E a transição dele também. Se a gente ficar naquela neura, acabou. Falta um segundo, é agora! E aí cai de boca no bolo, que nem aquele lá fora. Glória a Deus. Ó, quem fez o bolo está sentado na primeira cadeira, hein? E vou falar para vocês que eu falei para os pastores, está lá o Roberto, hein? Era para comer um pedaço só que era para sobrar para minha turma à noite, né, Roberto? Mas o Alisson é teimoso, ele comeu 2. O Alisson é sempre complicado, viu? Então, ele confiava no Pai. Ele permaneceu submisso à autoridade. Algumas vezes a gente está na pior, mas a gente não espera no Pai. A gente acaba arrumando uma provisão para si mesmo. E a nossa provisão... Põe pé nisso, hein, Fátima? É o famoso pé na jaca. É aquele que você se esparrama, não é? Quando você vê, você criou um estrago que não precisava existir. Por isso é que a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A resistência está nisso, em permanecer submisso, convicto na autoridade de Deus, que Ele é o nosso provedor e nada nos faltará. E não há o que Ele fique ali acusando, cutucando ou perturbando, que nos faça tirar o foco de Jesus. Jesus suportou? Eu também vou suportar. Ele é o meu exemplo. E se funcionou com Ele, vai funcionar comigo, porque Ele deixou claro isso. E há o Espírito Santo de Deus que está em nós, e Ele é garantia disso. Ele é a garantia viva em cada um de nós de que a palavra de Deus é verdade, verdadeira e tem autoridade na nossa vida. Isso é ponto facultativo. Ponto final. Vamos lá no próximo. Deus o ouviu o Jesus por causa da sua obediência inegociável. Ele em nenhum momento duvidou da bondade do Pai. Nenhum momento. Lembra que alguns gostam de dizer, ele foi lá e orou, e aí quando ele teve lá a hematidrose, né, suou sangue, isso é real, hematidrose é rompimento dos pequenos vasos, foi uma das coisas que Jesus sofreu. É raro, mas acontece.
Ele disse, olha pai, se possível toca adiante essa história, porque passa em mim o cálice. Mas a primeira coisa que ele diz é, seja feita a tua vontade. Esse é o ponto, é a tua vontade. Eu estou desabafando, nós podemos desabafar, mas nós não podemos obrigar Deus a fazer a nossa vontade. Nós temos que nos submeter a que a dele se estabeleça em nós. Ela é boa, perfeita e agradável, lembra? Então, mesmo enfrentando dor e sofrimento, mais do que qualquer um já havia passado, ele escolheu a obediência, embora isso significasse grande sofrimento. Este tipo de obediência e submissão, eles bloquearam todas as áreas da vida de Jesus contra o inimigo. Eles vão bloquear todas as áreas da sua vida contra o inimigo. Se você estiver blindado em Jesus, não tem armadilha do diabo que vai te pegar. Tem gente que gosta de ler o que o diabo pode fazer. 7 céus, não sei, uma série de livros aí. Como é que é? Este mundo tenebroso, 1, 2 e 3. Vai gastar o teu tempo com a Bíblia. Que papo de mundo tenebroso. Mundo tenebroso é do diabo. Se você submeter a Deus, a conhecer a Deus, a encher o seu coração do Senhor, da palavra dele, a palavra dele tiver autoridade na sua vida, que se dane o que o diabo possa fazer. Maior é o que está em você. E poderoso é o Senhor sobre céus e terra, para pisar na cabeça do diabo. Ponto. Ele escolheu a obediência. E essa obediência blinda. Se você estiver submisso, convicto da vontade de Deus, de verdade, repara, você está blindado. O diabo pode vir com o papo furado que ele quiser no seu ouvido. Não cola. Não cola. Vai ser igual Jesus. Ele desafiou Jesus depois da pedra. Quantas coisas? E Jesus respondeu com a palavra. Não vimos isso juntos? Fala mais alto para o pessoal ouvir. Muito bem colocado. O Senhor não fala comigo, né? E eu não sei qual é a vontade dele. E aí eu faço a minha. Vamos dar uma dica? Não, vamos falar junto. Vamos. Eu não, veja bem, nem uma saída mágica não, tá? É só uma pista, uma dica. Mas veja bem. Leia o manual. Ler o manual é importante. Mas mesmo antes de ler o manual, mesmo antes de orar, discutimos hoje, inclusive, na nossa reunião de pastores. Aliás, começamos a nossa reunião de pastores hoje assim. Você sabe uma coisa importante? É que a gente fala demais e escuta de menos. Que a gente se apressa em fazer, em realizar, antes mesmo de refletir a respeito. Lembra que eu falei para você, se tiver que fazer de imediato, diga não. Para. Quanto tempo você reserva de silêncio para ouvir a Deus e dizer que Ele não fala ou não com você? Confessa de verdade, quanto tempo de silêncio? Silêncio é silêncio. É você e Deus num canto da tua casa ou onde você puder, que ninguém vai abrir a boca, não tem nem latir de cachorro. Aí é difícil, hein? Ficar sem o latido dos cachorros que me fez. Bom, irmã, arruma um daqueles tapa-ouvido de filme de Hollywood, sabe, que é todo peludo assim? Arruma um cor-de-rosa do Mickey, sei lá. Põe um troço para ficar em silêncio. Quem sabe às 3 da manhã? Os caras faziam isso para mim de teste. Me passava o turno, a gente fazia agora de 24 horas, era o Alice que passava o turno para mim, e depois eu tinha que passar o turno ou para o Roberto ou para o Marcos. Eu tinha que acordar um dos dois. Se eu falhasse no meio do caminho de dormir, será o de trás e o da frente para dar em mim. 2 pastores de porretada na minha cabeça. E de noite Deus fala, porque esse silêncio é grande. Mas o silêncio, mesmo que, ainda que estejamos no silêncio, o silêncio tem que vir de dentro também. Mas aí é que silêncio não é só o cachorro lá fora. Exatamente, é isso que está faltando em nós. Porque só no silêncio, presta atenção nisso que eu vou dizer, só no silêncio, dentro exatamente o que você está falando, dentro só do silêncio, eu posso ficar em silêncio, mas pode ter um negócio que atrapalha. Qual? Eu estou em silêncio e já começo a pensar.
eu estou em silêncio, e como não aguento ficar em silêncio, que me dá aquele incômodo, eu não estou acostumado, eu já vou lendo, mesmo que a palavra. Eu estou em silêncio, mas começo a orar. E quando oro, eu gosto logo da ordem, né? Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, o Senhor me protege do outro, o Senhor, não é? É Senhor, mas Senhor não sei quem é, porque eu estou dando ordem o tempo inteiro. Eu não estou em silêncio, silêncio. Não que Deus não fale de outra forma. Claro, o Alex colocou, e para mim me acontece muitas. Às vezes eu estou dando uma de surdo, num negócio totalmente fora, e Deus vem, e ele fala e pronto. Eu falo, ai meu Deus do céu, ai Senhor. Não é? Mas é importante para conhecer a vontade isso. Repara que se você fizer esse exercício, já há muito tempo que eu busco dessa situação. Se você começa a ler, a coisa é outra. Você começa a orar e a convicção, troço que não dá para dizer que Deus não está falando com você. Começa a surgir conhecimentos, situações, revelações, que você fala, você começa a ficar sem fôlego, é demais para você. Sabe, em você mesmo, você diz, meu Deus. Sabe aquela comidona boa, banquetão que você começa a ficar? É isso. Eu com a ministração pronta, já debaixo do braço com o iPad para ministrar e Deus fala, não é nada disso. Já passou essa, pastor Roberto? E começa do zero, na hora H. Ele é soberano, a autoridade é dele. Se eu teimar de ministrar aquilo, porque eu vou ficar inseguro, ou porque eu não quero dar bola fora, e vou ali no script, babau, quebra a minha cara. Então precisamos dar tempo para ouvir Deus. Vamos lá no próximo? Deus o ouviu? Pode, claro. Exatamente. Não tem ninguém aqui. A gente está comentando que exatamente isso vem ao ponto do que falamos da nova criação. A respeito de ouvir mais a vontade De Deus, isso mesmo. fecharmos em obediência, em meditar, porque a gente está com a letra e é o Espírito que vivifica. É aquela canção, né? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Já ouviram? Essa letra é maravilhosa. É isso. Exatamente. Só está musicado. Tá bom? Então Deus ouviu. Olha lá. Por causa da sua obediência inegociável. É isso, né? Agora, só para terminar aqui. Olha o que diz em João 14, 30, 31. Já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo. Ele nada tem de mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me ordenou. Eu tenho que dizer para o diabo, você não tem nada em mim. E por mais que nesses últimos tempos ele queira criar uma batalha, como ontem disseram que foi, né? De igual para igual, ele querer criar o campo de enfrentamento, eu vou dizer assim, você nada tem em mim. Não há nada em você que me faça fugir daquilo que o Pai me ordenou. Eu sou convicto na verdade. E a verdade é o Pai. A verdade está expressa em Jesus. A verdade está expressa na palavra de Deus. Esse tipo de obediência bloqueia a ação do inimigo. Amém? Então, para a gente entrar em debate aí, volta lá. Eu quero que fique essa pergunta no ar para vocês partirem daí. Muda para mim, Edinho, por favor. Onde está o seu foco? Na solução ou no problema? Tem gente que vai permanecer o resto da vida vivendo o problema. E Jesus, ele não diz que ele é o problema. O Senhor não diz, eu sou o problema. Ele diz, onde há problema, eu sou. O eu sou engloba, inclusive, a solução. Eu sou. Amém?
Deu para rememorar o que a gente passou aqui? Então aí eu quero convidar vocês a se juntarem aí para a gente discutir um pouquinho, vocês discutirem um pouquinho isso, juntos, tá bom? Ministrarmos uns aos outros para que o nosso coração saia fortalecido. Testemunho, como a Fátima colocou, vamos falar. Amém?